Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor lá para Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Gálatas capítulo 6, no verso, vamos meditar do verso 11 ao verso 18, mas por enquanto vamos ler somente os versos 11 e os versos 12, que diz assim, Gálatas 6, verso 11 e verso 12. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidares, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, iniciamos, Deus, esta pregação confiando em Ti, sabendo, Deus, que a Tua palavra que vai ser pregada, que vai ser anunciada hoje, ela vai exatamente, Deus, abordar esse tema tão precioso para nós, a cruz de Cristo. Que possamos, Deus, com a ajuda do Teu Espírito Santo, ser tocados a responder a essa pregação, estando perto dessa cruz, nos gloriando nesta cruz, que seja o nosso motivo, o maior vislumbre, o prazer de nossas vidas, da alegria que motiva o nosso coração. Que isso possa, Deus, arder em nós aquilo que a Tua mensagem, a Tua palavra vai nos dizer. Eu pedindo que faça-te, Deus, apenas ali Teu servo nessa missão. Em nome de Cristo. Amém. O livro de Gálatas, irmãos, como vocês devem conhecer, ele vai tratar ali sobre aquele problema, uma heresia que estava surgindo dentro das igrejas da Galácia, que era uma região mais central da Turquia, que eram os judaizantes. Até como nós já falamos agora há pouco, os judaizantes eram um grupo formado por pessoas queriam incorporar no Evangelho certas práticas, ritos e tradições das leis judaicas, sobretudo a lei judaica, a lei dos judeus, né, a lei mosaica, mas também outras leis ali que foram criadas em torno dessa lei de Deus, né, da lei que Moisés tinha recebido. E esses judeus, ou prosélitos de judeus, porque tinham até mesmo muitos gentios que queriam incorporar isso dentro da igreja de Cristo, eles estavam assimilando a fé em Cristo, mas, como eu falei, querendo manter essas práticas para aqueles cristãos como um meio de salvação. Ou seja, a salvação não é somente por Cristo, pela fé, mas é também por fazer algumas práticas, por operar algumas ações, algumas atitudes ali para que a pessoa pudesse obter a salvação. Como nós já sabemos, o problema desse grupo é porque eles estavam rejeitando por completo uma das principais, ou se não a doutrina principal do Evangelho, que é a doutrina da justificação pela fé. A justificação pela fé diz que nós, como servos de Deus, como crentes, salvos em Jesus Cristo, quando nós estávamos perdidos, nós fomos resgatados, né, salvos, e o Senhor, então, Ele, dentro das graças que Ele opera, ou da graça principal, mas das ações que Ele opera em Sua graça, Ele nos justifica. O que seria justificar? Nos tornar justos. Ou seja, a partir do momento em que cremos pela fé em Jesus Cristo, o Senhor nos torna justos, porque não éramos justos.
só existe apenas um que é justo, é o próprio Deus, né? E ali na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, que se fez justiça por nós, né? Como nós já sabemos disso. Então somos todos justificados diante de Deus quando tão somente cremos nesse sacrifício na morte e na ressurreição de Cristo como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Então é pela fé na obra de Jesus Cristo que nós somos justificados nos méritos de Jesus Cristo. Romanos 3, os versículos 20 a 25, vai nos mostrar exatamente isso. O próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos 3, se você puder abrir a sua palavra lá, nestes versículos, Romanos 3, os versos 20 a 25, você vai ler o seguinte: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem pleno conhecimento do pecado, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, como apaziguamento da ira de Deus, né? Mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, dos versos 20 a 25, nós notamos exatamente essa doutrina da justificação, que reflete essa maravilha, que é mediante a fé em Jesus Cristo que nós somos feitos justos ou justificados. Logo, eu falei, não é por nenhuma ação humana, não é por nenhuma atitude que nós possamos fazer para merecer essa justificação de Deus, como nós sabemos. Porém, os judaizantes, então, eles estavam pregando o contrário. Sim, é necessário Cristo. Cristo é preciso, só que, olha, tem também as leis, tem também o cumprimento daquelas coisas, né? E tem que se submeter à prática da lei mosaica. Depois sim, é Cristo. E esse movimento estava mudando aquelas igrejas na região da Galácia. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele não está escrevendo apenas a uma igreja em específico, mas a um grupo de igrejas que estavam naquela região da Galácia, que era uma região da Turquia, né, hoje a atual Turquia. E esse movimento, irmãos, estava preocupando o coração de Paulo. Por isso que ele escreve a carta de Gálatas. Se você lê a carta de Gálatas desde o início, você vai ver essa preocupação latente no coração de Paulo. E não é à toa, porque se nós tiramos a doutrina da justificação pela fé, nós estamos retirando exatamente o Evangelho. O Evangelho são as boas novas. As boas novas, primeiro, de que o homem não tem como salvar. Ele é pecador. Por isso que Deus providenciou as boas novas, que é Jesus Cristo, como nosso Salvador, e salvando da nosso problema maior, que é o pecado, que nos levava para a condenação eterna e que nos impedia de chegar a Deus. Por isso que no verso 11, Paulo vai, no final dessa carta, ele vai dizer: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio povo. Paulo não está falando isso aqui à toa. Depois que ele termina ali gastando tempo falando sobre a justificação pela fé, a graça de Deus, como isso é manifestado em nossas vidas, o fruto do Espírito, né, e tantas outras coisas que a gente lê no livro de Gálatas, ele vai novamente enfatizar: vede com que grandes letras vos escrevi. Isso revela a intensidade no qual Paulo estava preocupado com aqueles irmãos na Galácia, porque muitos já estavam abandonando a fé verdadeira, até mesmo cristãos genuínos, abandonando a fé verdadeira, retornando para as práticas judaicas, novamente para as práticas judaicas, ou indo para as práticas judaicas, gentios e judeus. Paulo escreve isso e note que Paulo, nesse versículo 11, ele escreve com letras grandes. Claro, na nossa Bíblia aqui nós estamos lendo com as letras pequenas, né? Mas
logicamente, quando Paulo escreveu essa carta, que o papel e a caneta de Paulo, naquele momento em que ele escreveu isso daqui, ele estava escrevendo letras enormes. E no grego tem, né, as letras cursivas e as letras de fogo, as letras maiores. Com certeza Paulo estava escrevendo, talvez não toda a carta, mas enfatizando alguns pontos da carta com letras maiúsculas. E geralmente a gente faz isso quando nós queremos, né, salientar ou explicitar algo ou trazer, olha, observa isso daqui, isso aqui é importante, né? Aí você coloca um negrito ou coloca uma letra maiúscula para que a pessoa possa se atentar àquilo, que aquilo é importante, não é qualquer coisa. E outro fato que chama a atenção nesse versículo 11 é que Paulo diz: letras grandes que vos escrevi de meu próprio punho, ou de meu punho próprio escrevi. Isso, irmãos, é interessante, né? Mas Paulo não escrevia as cartas dele? Sim, não. Né? Paulo, ele tinha um escrivão chamado Técio, né? Que os irmãos conhecem ali em Romanos 16, versículo 22. Né? Aparece o nome de Técio. E era um costume comum daquela época, alguém ditar a carta e o outro escrever a carta. Né? Era um costume comum. Quando Paulo escreve aqui isso no versículo 11, ele está mostrando, olha, eu estou tão indignado que eu nem vou ditar para Técio eu escrever. Eu vou pegar com a minha própria letra e vou escrever para vocês, porque né? Então, é uma preocupação grande de Paulo que ele tem para com aqueles irmãos. Por isso que no versículo 11 ele está escrevendo com letras maiúsculas, e ele está escrevendo por ele mesmo, e fala: Técio, descansa aí, deixa que eu escrevo isso aqui para esse povo, porque eu preciso resolver isso daqui com eles. E ele faz isso nessa intensidade. Claramente, irmãos, nós notamos que Paulo queria trazer à memória daqueles irmãos algo que eles haviam esquecido, o que estavam esquecendo, né? E nos versículos 12 a 13, antes de chegarmos lá onde o problema principal de que Paulo escreve tudo isso, nos versículos 12 a 13, Paulo descreve a característica desses judaizantes. De quem eram esses judaizantes? Esses homens que estavam entrando com essas doutrinas terríveis dentro das igrejas de Cristo. Primeiro, estes homens, o versículo 12 vai dizer que eles eram homens constrangedores. Eram pessoas que causavam constrangimento nas pessoas. Ele vai dizer o seguinte no versículo 12: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidar. Ou seja, né, o alvo dos judaizantes era fazer com que os homens se circuncidassem, como um sinal de que, olha, se você se circuncidar, como nós lemos lá em Atos 15, né, você vai ser salvo. Você vai ser salvo se você se circuncidar. Foi nessa época que Paulo escreve aqui, tá? Nesse contexto aí. E note exatamente que eles estavam persuadindo outros das circuncidades e dizendo: olha, se você não faz isso, você não é salvo. Né? Se você não se circuncidar, não é salvo. Né? Então hoje nós temos algumas seitas que falam isso: se você não for do nosso grupo, você não é salvo. Se você não fizer aquilo ali, não é salvo. Claro, desde que não seja a palavra de Deus. Né? Se você não crê em Cristo, exatamente, você não é salvo. Mas é o que a palavra diz. Mas não imposições humanas ou atos humanos, de que eu faça alguma coisa para obter essa salvação. Mas eles eram constrangedores, esses homens. Eles também eram descompromissados. O versículo final do 12 vai dizer o seguinte: que eles estavam constrangendo aquele povo a circuncidar somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ou seja, claro, né? Com certeza, se você dissesse que era um salvo em Jesus Cristo, mas no meio daquele povo você não era um circuncidado, você talvez iria sofrer algum vilipêndio, né? Alguma crítica. Então, para que eles não pudessem sofrer críticas por parte dos judeus que eram salvos, ou alguns que tinham essa ideia, eles faziam isso. Eles pediam para que aquele povo se circuncidasse, né? E eles se circuncidavam. Eles se circuncidavam para exatamente não serem vistos como pessoas imundas ou impuras por causa que não eram circuncidados. Isso tinha a ver com a teologia deles, né? Essa questão de que você precisa ser circuncidado para ser salvo. Por isso eles não queriam sofrer essa perseguição, né?
por causa da cruz de Cristo. Eles não queriam. Eles queriam, olha, nós não somos desse grupo de Paulo lá que só crê e prega a cruz de Cristo, né, e que sofre por isso. Não, nós somos judeus também iguais a vocês. Só temos a Cristo, né, que talvez é a nossa diferença, mas somos judeus. Nós somos o povo igual a vocês. Nós fazemos as mesmas práticas que vocês. Eles eram descompromissados por causa disso, porque eles não queriam assumir o compromisso de sofrer pela causa de Cristo. Esses homens também eram hipócritas. Note no versículo 13 o que Paulo vai falar. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Ou seja, na verdade, tudo bem, você quer circuncidar, tudo bem. Você quer seguir a lei? Segue a lei. Mas nem aqueles homens estavam fazendo isso. Eles estavam forçando outros a circuncidar, mas nem eles mesmos estavam guardando a lei que falava sobre a circuncisão, né? Claro, tem muito mais artigos da lei, não é só a circuncisão, mas eles estavam somente se gloriando na carne, se gloriando em uma coisa exterior, enquanto a vida deles era uma hipocrisia, né? Era uma pura hipocrisia. E por último, eles eram altivos. No início do versículo 12, se você percebeu, eles vão dizer assim: todos os que querem ostentar-se na carne. Aqueles homens, eles queriam ostentação. E essa ostentação, irmãos, a palavra que ostentar-se, que Paulo utiliza, é a palavra euprosopel. Euprosopel. O que quer dizer isso? É uma junção de duas palavrinhas. Eu, que vocês devem imaginar já o que é, né? Bom, de evangelho, né? Evangelion, as boas novas, né? Por isso que o eu no grego é bom. E prosopon era rosto. Então, a palavra ostentar aqui é a palavra bom rosto, ou boa aparência, né? Ou seja, significa fazer uma exibição, no sentido mesmo que ele quer utilizar, ou orgulhar-se da aparência. Aquelas pessoas, elas não estavam de fato pedindo que as outras se circuncidassem para poder seguir uma orientação na teologia deles que indicava a salvação. Não era para a salvação o foco principal deles. Era só para que eles pudessem se encher de ego, porque eles estavam fazendo prosélitos. Eles estavam ostentando-se na carne. Eles estavam passando, pregando uma doutrina falsa, carregando milhares ou várias pessoas, e com isso eles estavam se ostentando por trazerem essa doutrina, que nem mesmo eles seguiam, somente para poder trazer aparência para eles. Já viu aquelas igrejas lá? E tem aquele pastor lá que não prega o evangelho, não prega nada, aquele camarada que está lá cheio aquela multidão, ele lá só, é aquele cara, que não prega o evangelho, que arrasta multidões, que só está vivendo ali por aparência, só para se orgulhar. Como, olha, veja aí como Deus é bom comigo, olha essa igreja, na verdade não está pregando o evangelho, o verdadeiro evangelho da cruz. Apenas estão ostentando uma vida, um falso evangelho. É isso que Paulo está falando aqui. Eles apenas querem ostentar-se na carne. Eles não estão nem aí para a sua salvação. Eles estão ali só para poder ver os números, poder se gloriar desses números, né? E ver como eles são persuasivos para poder enganar as pessoas. Esse é o alvo que Paulo está falando. Porém, Paulo sobrepõe essa falsa doutrina que traz esse falso viver também. E o seu objetivo é mostrar aqui que os cristãos deveriam, de fato, os verdadeiros, ostentar a sua vida numa coisa. E essa coisa era a cruz de Cristo. Essa glória da cruz estava sendo substituída pela glória pessoal dos homens. Nós percebemos hoje isso em muitos locais, em muitas teologias, em muitos pregadores, em muitas mensagens e pregações que assistimos por aí. Pessoas apenas ostentando a aparência, pessoas apenas falando de coisas daquilo, e nada da cruz de Cristo, que era o alvo da pregação de Paulo. Paulo então aponta que o Calvário, né, é o local
do qual os irmãos da Galácia deveriam se gloriar. É na cruz de Cristo. A glória do cristão não está, está unicamente na cruz de Cristo. A nossa glória está na cruz de Cristo. Se nós tiramos a cruz do nosso pensamento, se nós tiramos a cruz do nosso coração, da nossa mensagem, da transmissão do Evangelho do qual nós pregamos, quando temos oportunidade, nós perdemos o maior de todos os motivos, ou a maior de todas as alegrias de nossa vida. Quais então as razões por que Paulo ele vai nos dar aqui para que possamos retornar a essa cruz de Cristo? Paulo ele vai falar, olha, enquanto eles estão pregando lá para a carne deles, para se orgulharem na carne, eu vou mostrar a vocês por que eu me orgulho nessa cruz. E é isso que é o sentido de Paulo aqui no final do capítulo 6, aqui de Gálatas. Vamos apresentar então algumas razões. A primeira é que por causa da cruz de Cristo, morremos para o mundo. Morremos para o mundo. Versículo 14, Paulo vai dizer, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor, Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo olha para a cruz de Cristo como o ato da sua vida, como a principal coisa da sua vida, como o dia mais importante da sua vida. Paulo não olha para o dia do seu nascimento como algo mais importante da sua vida. Paulo não olha para o dia do seu casamento como o dia mais importante da sua vida. Paulo não olha para o dia em que ele se formou na faculdade de Gamaliel como o dia mais importante da sua vida. Paulo ele não olha para o emprego que ele alcançou, a profissão que ele almejou, que ele tanto queria e conquistou, como o dia mais importante da sua vida. Ele não olha para aquela viagem dos sonhos dele, que ele fez, como o dia mais importante, ou a coisa, o tempo mais importante da sua vida. Mas ele olha para um homem que foi condenado numa cruz de madeira, exposto nu, como o dia mais importante da sua vida. O dia em que ele morreu para o mundo e o dia em que o mundo morreu para ele. Foi no dia quando o nosso Senhor morreu na cruz. E Paulo ilustra a conversão dele nesse momento. No dia em que Cristo morreu naquela cruz, do qual ele foi crucificado para o mundo e o mundo foi crucificado para ele. A partir daquele dia, Paulo não mais pertencia a este mundo. Paulo não mais vivia escravo deste mundo. Paulo não mais seguia a moda desse mundo. Paulo não mais seguia o rumo, a indicação deste mundo. Mas Paulo agora não seguia mais o reino deste mundo, mas o outro reino. Mas uma outra história, mas um outro rumo de sua vida, um outro caminho. E essa conversão se deu naquele dia em que Cristo morreu. Por isso que Paulo está falando, longe esteja de mim. Olha, se eu tivesse pensamento, como se Paulo está falando, se eu tivesse pensamento, que isso seja afastado de mim. Que eu não me glorie em outra coisa, a não ser na cruz do meu Senhor. Assim como a crucificação de Cristo foi um ponto mais alto da glória do plano de Deus, né? Tudo, o cenário todo foi planejado para que Cristo morresse por nós, né? Antes da fundação do mundo, Cristo já morreu, porque Ele planejou que isso, em determinado ponto da história, iria acontecer, e aquilo era o maior ponto mais alto do plano de Deus. Assim também, para nós, cristãos, o ponto mais alto foi o dia da nossa conversão, no qual nós fomos achados pelo nosso Salvador. O dia em que Ele morreu foi o dia em que Cristo pagou o preço pelo objeto mais importante deste mundo, que é a sua igreja. E o dia em que nós nos convertemos é o dia em que nós recebemos desse amor que foi pago lá na cruz por nós, como igreja desse Senhor Jesus Cristo. E efetivamente recebemos este pagamento. Mas a pergunta que eu faço para vocês, irmão, porque vocês sabem disso, vocês sabem dessa história do Evangelho, porque é sempre pregado aos seus ouvidos.
mas isso tem sido realidade na sua vida? Você sente uma alegria indescritível pela sua salvação ainda hoje, talvez passados 5, 10, 20, sei lá, 30 anos, como salvo em Jesus Cristo? Você tem a mesma alegria desde aquele dia em que você se converteu? Continua alegre, animado por essa cruz que te salvou? Porque nós sabemos, irmãos, que neste mundo repleto de encantos passageiros, podemos perder a alegria por aquilo que é eterno. Sabe disso? A gente sofre e luta todo dia por isso. Mas sempre volte para a sua salvação, sempre volte para o dia da sua conversão, porque a sua salvação não foi um acaso. A minha salvação não foi um acaso. Não participamos da igreja de Cristo por acaso. Você não chegou aqui por acidente. Você não ouviu o Evangelho por acidente. Tudo foi programado e planejado para que você pudesse ouvir a palavra e crer em Jesus. Se tenho sentido maior alegria por outra coisa, a não ser pela cruz de Cristo, é porque eu estou longe dessa cruz. E nós precisamos, irmãos, exatamente dizer que é verdade. Se eu estou sentindo uma alegria por outras coisas, maior do que o dessa cruz do meu Senhor, é porque exatamente eu já tenho deixado essa cruz. De estar perto dessa cruz é um bom tempo. Que eu preciso retornar. Porque só ela me sacia. Porque só ela preenche o meu coração. Porque só ela traz a alegria permanente à minha vida. Se eu estou indo para outros lugares para buscar essa alegria que somente a cruz me dá, eu não vou ir. Eu vou ficar frustrado. Eu vou ficar desanimado. Eu vou ficar enfraquecido. Eu vou ficar triste. E eu vou esmorecer na minha vida. Salmo 73, versículo 25, Salmo de Asaf, bem conhecido. Vai dizer: quem tenho mais eu no céu, senão a ti? Ou outro na terra em que eu me compraza, a não ser a ti? Quem mais tenho eu no céu? Não há outra em que eu me compraza, em que eu sinta alegria na terra, senão a ti. No versículo 28, ele vai dizer: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. E junto a Deus é sinônimo de junto à cruz desse Deus. A verdadeira satisfação e o preenchimento de nossas almas está somente na cruz de Cristo, pelo qual morremos para os encantos deste mundo e vivemos para os encantos da eternidade. Isso precisa estar, irmãos, no meu coração. Mas Paulo dá um outro motivo, ele continua, ele vai falar: olha, eu morri para o mundo, isso é maravilhoso, isso é ótimo, por isso que eu me glorio nessa cruz, porque essa cruz me proporcionou isso. Mas eu não só morri para o mundo, em ponto final, eu também recebi uma nova vida. Eu tenho uma nova vida. Eu tenho agora, não uma nova vida, mas eu tenho uma verdadeira vida. Né? Eu tenho aquilo que é verdadeiro, verdadeiramente uma vida nova. É o que ele diz no versículo 15: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. O ser nova criatura. Ou seja, irmãos, enquanto os judaizantes estavam se gloriando na circuncisão, que era algo fútil. O que era a circuncisão? Uma mera cicatriz exterior no órgão íntimo. Gente, o que é isso? É algo fútil, né? É algo sem sentido, né? Sem razão. Enquanto esses homens estavam se gloriando nisso, Paulo fala o seguinte: olha, coisa alguma pode me gloriar mais do que se não esta. Ou seja, coisa alguma, a palavra lá é coisa alguma, seria tem valor, ou virtude, ou proveito. Ou coisa alguma tem valor, ou tem proveito, ou a circuncisão e a circuncisão não tem proveito. O que tem proveito é uma coisa: é gloriar na cruz de Cristo. Isso tem um valor real, porque é um fato interior. Não é algo exterior, mas é um fato interior. O ser nova criatura. Eu me glorio, Paulo dizendo, porque Cristo me transformou. Porque antes eu era
e agora eu sou outro. Antes eu tinha um pensamento diferente, e agora eu tenho um outro totalmente diferente. Ser nova criatura diz respeito a um novo padrão de vida, uma nova perspectiva, uma nova cosmovisão, né? Ou seja, a maneira como eu enxergo o mundo, que tem como base a palavra de Deus. Essa palavra que nos veio, né, através do Evangelho, que nos é dada através da revelação da Bíblia. O novo nascimento e a nova vida. Em Gálatas 5:6, Paulo já havia dito essas mesmas palavras do versículo 15 de capítulo 6, mas ele vai dizer o seguinte: porque em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Ou seja, Paulo está dizendo: eu não me glorio na cruz de Cristo por ter mais conhecimento, porque essa cruz me proporcionou mais conhecimento sobre Deus. Eu não me glorio porque com ela eu entendo mais teologia. Eu não me glorio porque por ela eu sou mais sábio, biblicamente. Ou até mesmo pelo fato de eu ser apóstolo, porque por essa cruz eu fui feito apóstolo. Eu recebi esse cargo do Senhor como apóstolo dele, diante de uma multidão de pessoas que poderiam ser. Deus me escolheu para esse cargo. Ou eu não me glorio por até mesmo ter uma visão de Cristo, que Ele me proporcionou por causa dessa cruz, mas eu rejubilo por ver essa fé conquistada na cruz sendo operada em mim através de atos de amor. Isso diz um homem exatamente que subiu ao terceiro céu, que o próprio Cristo se apresentou a ele. Imagine, quem foi que te evangelizou e você foi salvo? O próprio Cristo. Olha que privilégio. O próprio Cristo, ele não mandou um servo para poder pregar a palavra. Ele não mandou um evangelista, ele não mandou o pastor Mateus, não mandou nenhum outro. Não mandou a Pedro, poderia mandar Pedro, para poder ficar um negócio legal. Mas o próprio Cristo foi a ele. E só falou: olha, só aqui, meu amigo. Saulo. Não, sou Saulo. Só falou Saulo. E ele já caiu ali, já, Senhor. Parece salvação mais rápida. Mas note, ele poderia se orgulhar disso. Ele poderia falar: olha, essa cruz de Cristo me fez apóstolo. Essa cruz de Cristo fez com que o próprio Cristo viesse até mim. Mas o que eu me glorio? Eu me glorio nessa nova vida que faz com que cada vez mais que eu cresça na fé, eu demonstre atos de amor como esse Deus que me ama. Olha como é que está o coração dele. Por isso que ele poderia dizer em Gálatas 2, versículo 20: logo já não sou eu que vivo em mim, mas Cristo que vive em mim. E esse viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual, assim mesmo, me amou e se entregou por mim. Então note como a vida, o viver de Paulo não estava ligado ao que Deus tinha dado para ele, aos cargos, aos bens, ao status que Deus tinha colocado nessas igrejas, onde diz: olha, por isso que eu sirvo a Deus, olha como Deus me abençoa, olha como Deus me deu uma Ferrari, eu tenho uma casa, eu sou a... por aí vai, Não é isso. Paulo está falando: olha, eu me glorio, sabe por quê? Porque eu tenho aprendido o verdadeiro amor. Essa nova vida, ela tem me levado a crescer na minha fé e a demonstrar amor. Como esse Cristo que a mim mesmo se entregou e amou por mim. Irmãos, como temos nos gloriado ou rejubilado destas coisas fúteis muitas vezes. E é esse o motivo que nós estamos fracos na fé. Porque muitas vezes estamos como esses judaizantes, nos gloriando por fragilidades. Porque eu tenho um carro, porque eu tenho uma casa, porque eu tenho esse emprego. E se eu não tiver, eu perco a alegria. E se eu não tiver coisas, eu perco a alegria. E cadê Deus nessa hora? Enquanto você tem já tudo. Você tem a cruz de Cristo. Você tem a cruz de Cristo. A sua casa não vai te levar ao céu, nem o seu carro, nem os seus bens, nem a sua conta bancária, nada. Mas a cruz de Cristo. Você tem ela. Então talvez muitos estão tendo tudo isso,
verdadeira salvação. Por isso que precisamos, irmãos, olhar para a cruz de Cristo como o objeto mais importante da nossa vida, como o bem mais importante da nossa vida. Estamos sendo puxados de volta para a velha vida e não estamos travando uma batalha até o sangue, como diz Hebreus 12, versículo 3 e 4. Por causa disso, isso tem nos impedido de viver uma vida nova, essa vida nova que recebemos de Cristo. Para não desanimarmos na fé, nós olhamos para Hebreus 12, versículo 3 e 4. Diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desanimando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E no versículo 12, 3, ele completa dizendo: por isso, restabelecei mãos decaídas e joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. A ideia aqui de Paulo é que ele olha para alguém que está, um paralítico, ou alguém que está sentindo dores nos seus membros inferiores, nas pernas, os joelhos, as mãos decaídas sem força por causa do pecado, a figura de uma doença. Então, o que o pecado pode trazer em nossas vidas é enfraquecimento, como alguém que tem uma doença e dói os joelhos ou as mãos ficam frágeis e não conseguem segurar as coisas. E aí Paulo está falando: olha, o remédio é esse. Volte para os caminhos retos do Senhor. Volte para essa nova vida. Ou seja, volte para a cruz de Cristo, que é lá a fonte. Temos o alimento da nossa fé e conseguimos viver nessa vida tão cheia de tentações e que nos puxa novamente para viver a antiga vida. Por último, o terceiro motivo pelo que Paulo nos aponta para voltarmos à cruz de Cristo, à gloriosa cruz de Cristo, é que através da cruz de Cristo nós carregamos a marca de Cristo, ou as marcas de Cristo. Versículo 17, Paulo vai dizer o seguinte: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Ao contrário dos judaizantes, Paulo fala assim: olha, os judaizantes têm uma marca, eles não têm uma cicatriz, eu também tenho, vou mostrar a minha cicatriz. Ao contrário dos judaizantes, Paulo compartilha as suas marcas que ele tinha de Cristo, não da circuncisão. Ele era circuncidado também, mas isso não significava nada para ele, como ele falou, mas sim a marca de Cristo. Ou seja, o sofrer em nome desse evangelho que ele anunciava. A palavra marca que Paulo utiliza aqui é uma palavra que só aparece uma vez em todo o Novo Testamento, que é até uma palavra que a gente utiliza no português também, que tem como base a língua grega, a palavra que nós temos em português, que é a palavra estigma. A palavra grega estigma. E essa palavra, como eu falei, aparece uma vez e ela significa uma marca profunda. Paulo está falando: olha, eu tenho as marcas profundas de Deus. E para vocês entenderem o contexto dessa palavra é interessante. Essa palavra era utilizada no mundo romano, e a Galácia ali estava no mundo romano, para descrever um carimbo ou como se fosse uma espécie de uma tatuagem, tá? Eu não estou enfatizando aqui fazer tatuagem, mas no mundo antigo, tá? Então estamos no mundo antigo. E essa marca, esse carimbo era colocado no peito ou no braço do soldado. Essa palavra estigma era utilizada para isso. Tinha nesse contexto um carimbo, uma marca que era colocada sobre o peito do soldado, sobre o braço, sobre a mão dele, o braço dele. E neste carimbo ou nessa marca estava o nome do comandante a quem o soldado devia lealdade. Paulo utiliza essa palavra: eu trago no corpo as marcas de Cristo, o estigma de Cristo, a cicatriz de Cristo, a cicatriz de que eu sou leal a Cristo. Por isso, ninguém me moleste, ninguém vem com essa conversinha,
Ah, Paulo, mas você não... Olha, eu não devo atenção a vocês. Eu devo atenção àquele a quem eu sou leal. Aquele a quem eu tenho o estigma no meu corpo. As marcas profundas no meu corpo. Quais eram as marcas de Paulo, irmãos? 2 Coríntios 6, 4 a 10 vai nos mostrar. 2 Coríntios 6, de 4 a 10 vai dizer, pelo contrário, em tudo recomendamos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, aliás, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores sendo verdadeiros, como desconhecidos entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos mortos, mas contudo esse que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas sempre enriquecidos, enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Essas eram as marcas de Paulo. Quando Paulo está falando assim, olha, nós nos recomendamos a vocês por causa disso, porque nós temos vivido tudo isso por causa do Evangelho. Nós sabemos o que é padecer, sabemos o que é sentir necessidade, sabemos o que é ter pobreza, sabemos o que é ser perseguido, chicoteado, ofendido. E isso são as marcas, são as estigmas da lealdade que eu tenho. Da lealdade a essa cruz, que na verdade tudo isso não é nada. Porque quando tudo isso terminar, eu sei que eu tenho um céu. Quando toda essa luta como soldado acabar, eu sei que essa estigma que eu tenho no corpo vai se transformar numa vitória. Vai ser uma marca não de sofrimento mais, mas uma marca de vitória. Que eu vou estar no céu. Então Paulo olha para a sua marca e ele vê isso. Do mesmo modo, irmãos, o sangue de Jesus Cristo nos marcou, assim como marcou a Paulo pela cruz. E agora devemos lealdade a Deus. Quais efeitos, então, dessas marcas podem ser vistas em você hoje? Claro, talvez não estamos sofrendo, chicotes, açoites, como muitos irmãos nossos que estão do outro lado do planeta, no Oriente Médio ou na Ásia. Mas isso não quer dizer, irmãos, que não podemos também produzir marcas. Mas isso não quer dizer que, de fato, não tem marcas. Quando muitas vezes nós podemos ter a oportunidade de pregar o Evangelho e não pregamos, talvez ali poderia surgir marcas. Mas você está pregando o Evangelho. Talvez o que as pessoas vão falar de você é só criticar, falar que você é alguém atrasado, antigo, que não crê na ciência. Só isso. Vão vilipendiar a sua fé, vão falar que você é fundamentalista, radical, dizer que você é quadrado, Só isso. Mas te bater, talvez, ótimo, se te baterem, você pode fazer como Paulo e Silas, regozijar. Mas é isso que você foi chamado a fazer. É criar marcas. Você já tem a marca, já tem o selo da promessa de Deus, da salvação. Mas agora você precisa mostrar essas marcas reais a esse Deus. Você precisa criar suas próprias marcas que demonstrem, olha, eu estou sofrendo por causa disso. Estou aqui hoje servindo, talvez numa igreja que não é numerosa, mas isso não me importa. Talvez ter que correr para vários lados e fazer tantas coisas, mas isso não me importa. Porque é para onde Deus tem me guiado, é para onde Deus tem me chamado. E essas são as marcas que eu quero entregar a Deus. Apresentar a Deus, olha aqui, Senhor, as minhas mãos. Talvez qualquer outro tipo de sofrimento que você tenha passado hoje pela sua fé, privações do ponto de vista emocional, espiritual, para não cometer pecados, talvez são marcas que você está criando porque você quer viver uma fé genuína a Deus. Você está certo em fazer isso. Você deve continuar em fazer isso. Porque você não pode deixar, como os judaizantes, fazendo com aquele povo a mesma coisa que eles estavam fazendo com outros em outras regiões, que é induzir as pessoas a saírem daquele modo de vida de Cristo e abandonarem e voltarem para as velhas práticas. Você está resistindo à fé.
Enquanto o mundo todo está indo com a teologia para o lado de lá, você ainda é esse fundamentalista que está desse lado aqui entregando a cruz de Cristo. Você deve construir essas marcas nessa cruz. Isso deveria ser o motivo de trabalharmos mais para o Senhor e não de trair nossa lealdade nas pequenas coisas. Nos nossos devocionais, nossas meditações, nossa oração, nosso serviço a Deus, no exercer dos dons. Para completar, irmãos, uma certa historinha, conta-se que um funcionário de uma empresa, ele foi chamado pelo patrão para que comparecesse à sua sala. O que aconteceu é que o patrão fez uma proposta. Falou: meu nobre funcionário, eu tenho uma promoção para você. Você foi escolhido dentre todos para poder ser promovido para uma outra gerência aqui em nossa empresa. Mas só que acontece o caso, o fato de que você é cristão. E esse trabalho, ele fere um pouco alguns princípios da sua fé. Mas assim, eu estou te proporcionando. Se você quiser, o emprego é seu. Mas não responda agora. Volte aqui amanhã e você me responde. Então aquele funcionário foi para casa, pensou. No outro dia, ele foi lá na sala do patrão. Bateu na sala, tudo bem? E aí o patrão olhar para ele e falou: e aí, você pensou? Já tem uma resposta? E aí aquele funcionário falou: sim, patrão, eu aceito a proposta. Eu quero emprego. E aí o patrão falou para ele: tá, ok. Passa no RH e fala que eu te demiti. Pegue as contas aqui. Pode ir. Aí o funcionário falou assim: mas como, né? Você me ofereceu emprego e eu vim aqui e disse que eu quero um emprego, mas você está dizendo que não vai me dar mais esse emprego? E aí o patrão falou para ele: olha, se você é desleal nos princípios da sua fé, quanto mais você será desleal com esse emprego. Irmãos, é uma ilustração, mas isso reflete muitas vezes o nosso coração. Se nós somos desleais com aquilo que é mais importante, né? A nossa fé, com a cruz de Cristo, nós seremos desleais com tudo, com todo o resto. Não vamos conseguir carregar as marcas de Cristo, como Ele nos pede a fazer. Por isso, se trairmos rapidamente a cruz de Cristo, na nossa vida não somos soldados leais. Não somos soldados leais. Filipenses 1,19 nos manda, nos diz, né? Porque não foi vos concedida somente a graça de padeceres por Cristo. Aliás, porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo e não somente de creres. E é para essa vida que Deus nos chama. Uma vida de sofrimento, uma vida de luta, sim, mas é uma vida que no final essas marcas se tornando vitória. Não aqui, talvez. Talvez aqui até você pode ter algumas vitórias, mas não se comparam com aquela que está nos preparando. Agora, irmãos, vocês podem entender o que Paulo escreve em letras garrafais? O que Paulo está falando: olha o desvio para onde vocês estão indo. Se vocês continuarem nessa vida. A cruz de Cristo é a nossa vida. Não podemos deixá-la fora do alcance dos nossos olhos. Temos que estar perto dela. A sua glória, a alegria, está unicamente na cruz de Cristo? Ela tem sido o centro da sua vida? Há uma promessa para quem se aproxima da cruz de Cristo. Gálatas 6, versículo 16, para terminar, vai nos dizer o seguinte: e a todos quanto andamos, ou andarem, né? Melhor. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, com esta vida, que somos chamados à fé, a olhar para a cruz de Cristo, paz e misericórdia
sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. E 18 diz: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, essa graça que nos salvou através da cruz, né? Seja, irmãos, com todo com o vosso Espírito. Amém. Ou seja, temos a promessa de paz, da misericórdia de Deus presente em nossa vida quando vivemos perto da cruz de Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos por esse privilégio de sermos chamados teus filhos. Nos gloriamos, Senhor, muitíssimo nessa bênção da cruz de Cristo. Enquanto talvez outros estão se gloriando em suas carnes, em suas paixões, em seus desejos, em suas vaidades, em suas fúteis vidas passageiras neste mundo. Nós não nos gloriamos, Senhor, em nós nos gloriamos unicamente na cruz, na qual fomos conquistados, morremos para o mundo, e o mundo morreu para nós. Nos ajuda, Senhor, a viver essa nova vida. Nos ajuda também a carregar essas marcas que o Senhor nos chama, que o Senhor já escreveu em nós, no nosso coração. Como soldados leais a Ti. Em nome de Cristo, oramos. Amém.